Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá revela os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Deus são 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Jesus Cristo revela o corpo espiritual dele para Moisés. E Moisés vê o corpo de Cristo, o corpo espiritual, pelas costas. Então você junta os 7 Espíritos de Deus com o corpo espiritual, dá 8. Quando Jesus Cristo nasceu num corpo de carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, ele é o número 9. 7 Espíritos, o corpo, 7 Espíritos de Deus, o corpo espiritual e o corpo carnal, 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é Jesus Cristo. E o número 9 no hebraico é a serpente, a sabedoria e o conhecimento. Quando o corpo físico de Jesus nasceu na terra, deu 9, que é a serpente, a sabedoria. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Jesus é o número 9, ele é a serpente. E a serpente no hebraico é a sabedoria e o conhecimento verdadeiro, que é Deus. Quando você vai no livro do profeta Ageu, lembrando, o nome Ageu significa dia de nascimento, dia de glória. O livro do profeta Ageu está profetizando sobre a vinda de Cristo. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aqui está falando do corpo de Cristo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, aqui está falando do corpo de Cristo que nasceria na terra. Lembrando, os 2 templos que foi feito em Jerusalém, o templo que falava templo de Salomão simbolizava o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. E o segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Por isso que Jesus diz, destrua esse templo que eu reconstruo em 3 dias. Ele estava falando da ressurreição dele. Aí quando você vai aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 9, livro do profeta Isaías, capítulo 9, a epígrafe do texto aqui fala o príncipe da paz. E olha o que diz aqui, ó. Está escrito assim, ó, aqui está falando, livro do profeta Isaías, capítulo 9, que é Jesus, a serpente, aqui fala o príncipe da paz. Versículo 6, está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 9, está falando da vinda de Cristo, que era o número 9, a serpente, a sabedoria verdadeira. Quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. 9 está falando de Cristo, que é a serpente. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A epígrafe do texto aqui fala a vinda do Messias. Ele é o número 9, ó. E diz assim, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém e venceu na cruz. Portanto, Jesus, ele é a serpente, o número 9, a sabedoria verdadeira que é Deus. Entendeu, irmãos? Orai e vigiai. Bom dia, a paz do Senhor.